Sabemos que a Rússia é um grande pilar no desenvolvimento de defesa no mundo e, sabendo do seu papel, ela se comporta como uma nação-chave no controle de preço, no controle de tecnologia e no controle comercial, geopolítico e principalmente diplomático pelo mundo. Sabemos que esse conflito atual no leste europeu trouxe muitas desvantagens para a Rússia e escalonou em uma vantagem de ampliar, expandir o mercado bélico de defesa de outras nações, como o Reino Unido, como a Alemanha, como França e principalmente Estados Unidos. Sabemos que a África ela é um centro de distribuição, no sentido, um centro de recebimento de equipamentos da Rússia. Sabemos que os Estados Unidos observam a África como uma poderosa ferramenta para ampliar a sua expansão bélica, a sua expansão econômica. Assim como a Rússia também observa essa concorrência americana, com o Ocidente, na África, Oriente Médio. E anos atrás, houve uma grande aliança entre nações no Oriente Médio com a Rússia e também na África. E isso trouxe uma robustez econômica e também bélica para a Rússia, que está permitindo com que ela combata de forma eficaz, ora de forma totalmente em desvantagem, ora com uma vantagem muito grande no leste europeu. E podemos observar por trás e também fazendo um panorama superficial, como uma visão de satélite nessas movimentações comerciais, bélicas, secretas entre Rússia e Oriente Médio, em que destacamos neste vídeo, neste momento, a participação do Irã na guerra atual no leste europeu, na Ucrânia e também na Síria. Para quem não sabe, o conflito na Síria ainda está em andamento. A batalha contra agentes terroristas, ela é incessante, ela não para. E a participação da Rússia, a participação dos Estados Unidos, da Turquia nesta região é de extrema importância, porque oferece tanto para os rebeldes, tanto para o governo sírio de Assad, a possibilidade de combater esses insurgentes, de combater esses indivíduos que estão ali tentando receber o poder, tomar o poder ali de Assad. Outros estão tentando destruir esses rebeldes, que são os indivíduos do lado de Assad, e aquele agente, aquele eixo do mal, vamos dizer assim, que está entre o governo e entre os rebeldes, que querem o quê? Destruir ambos os lados, que são os agentes terroristas, por exemplo, do ISIS. Essa participação da Rússia neste ponto, ela é de extrema importância, que remonta, que a gente faz esse panorama do passado, lá em 2014, lá em 2013, lá em 2012, quando foram formando diversos conglomerados de acordos entre persas e russos, que quando a guerra na Síria, ela trouxe uma dimensão muito maior, que até os Estados Unidos, que até os agentes do Ocidente e a Rússia não previram esse desfecho tão enorme que gerou uma calamidade civil e uma calamidade geopolítica na região, com dezenas de indivíduos saindo da Síria, buscando refúgio, buscando asilo em outros países como Turquia, como os indivíduos saindo da região ali do Mediterrâneo, indo, por exemplo, para a Grécia. Outros também temos, fazendo um outro cenário na África, indivíduos saindo da África, indo direto para a Itália, indo direto para a França.
outros atravessando toda esse continente, chegando até a Alemanha, que naquela época da Angela Merkel, ela adotou um governo mais receptivo a esses indivíduos que estavam saindo das áreas em confluência bélica, em áreas de atritos, como a região do Oriente Médio. Então, esse governo da Alemanha, na época de Angela Merkel, trouxe uma raiz muito ruim para toda a sua população, para a sua economia, para as suas questões sociais, que hoje eles estão sentindo uma crise tanto social, uma crise política, uma crise de moralidade, de valores tão grande que está ocorrendo uma confluência de ideias que antes eles permitiram que isso fosse possível porque eles até mudaram algumas leis e políticas para favorecer algumas religiões radicais que se instalassem ali no país e, com o tempo, questão de 10 anos, pouco menos, esses indivíduos que saíram dessas áreas de conflitos hoje estão assumindo cargos políticos dentro da Alemanha, por exemplo. E isso é um fator negativo para o país, porque você tem muitas divergências de ideias por conta de uma política de recepção de refugiados sem controle. Você não sabia, na época, por exemplo, quem estava entrando no seu país. Então, são panoramas, são pontos que ocorreram, que vêm ocorrendo no planeta, que confluem para todo o sistema que estamos vivenciando nesse momento. Por exemplo, no caso deste vídeo, o Irã e a Rússia, observamos que existe um trabalho em comum, um serviço em comum entre essas duas grandes nações, em que é muito comensal. Ou seja, nesses anos de 2014 em diante, quando a Força Quds ela precisava manter sua hegemonia em todo o Oriente Médio para bater força contra o Israel, eles formaram como se fosse um quadro, uma aliança regional que favoreceu o fortalecimento do Irã para guerrear a favor de Assad e contra os rebeldes e contra os curdos, contra os estados mais insurgentes terroristas na Síria, e também bateu de frente com os Estados Unidos e com Israel. Porque ao mesmo tempo em que você favorece a atuação da Força Quds, que são os indivíduos da elite persa, dentro da Síria, para favorecer um governo, por exemplo, um regime de Assad, você dá cobertura para que esses indivíduos possam atuar em outras frentes, que é uma frente estratégica para favorecer o enfraquecimento de estados que ele é considerado inimigo persa. Por exemplo, o Estado de Israel. Então, você tem, por exemplo, o Hezbollah, em que recebe muita influência, treinamento militar da Força Quds, recebe dinheiro, investimento econômico, financeiro dos persas, dos ayatollahs, e você tem uma blindagem por trás disso da própria Rússia. A Rússia atacou dias atrás, semanas atrás, toda a Ucrânia num ataque muito maciço de drones e de bombardeios, de mísseis de cruzeiro e de bombas guiadas que devastou todas as infraestruturas críticas do país. Por exemplo, eletricidade, postos hídricos de abastecimento de água, canalização, linhas de transmissão, pontos logísticos e principalmente pontos de comunicação, por exemplo, antenas de TV, antenas de comunicação. Isso confluiu para um desabastecimento de infraestrutura ucraniana de mais de 80%. De mais de 80%. Sabemos sim que os ucranianos, Zelensky, vem calando as suas mídias ali do país, que colocam algumas verdades
que para eles entre aspas, é pró-Rússia, e ele vem calando mesmo, ele vem derrubando essas mídias, vem derrubando esses canais de comunicação. Isso sim é verdadeiro, isso não pode ser omitido. Porém, esse lado da Rússia que ataca essas linhas também é para diminuir essa possibilidade de resposta, tanto no meio de comunicação e logística, das tropas ali, para não bater muito e tirar o foco da estratégia da Rússia nas áreas anexadas por Putin. Isso é certo. Então, a participação da Rússia com o Irã, ele tem em comum um fomento do regime de Assad na Síria, que fomenta uns atos terroristas lá na região do Líbano e também na região da Palestina, nas regiões principalmente de Gaza, que fomenta o Hamas. Não estou aqui colocando questões contra indivíduos políticos palestinos, civis palestinos. Estou falando do quê? De grupos que exercem ações terroristas e não civis inocentes. E é bom deixar bem claro. Então, essa participação, Rússia e Irã, fomenta toda essa atividade. E a Rússia ela vem participando de uma forma com suas forças aeroespaciais e suas forças de artilharia terrestre na região da Síria, como uma cobertura aérea, uma proteção aérea para o Irã, com a sua força Quds, entre outras unidades especiais e também estratégicas, atuarem junto com o regime de Assad em todo o país, principalmente nas regiões mais próximas ali da Turquia, onde você tem muito os curdos, que a Turquia bate mais de frente com eles, porque são considerados grupos terroristas por eles. Até houve um atentado recente em Istambul que, segundo a Turquia, tem relação com os curdos, principalmente alguns partidos relacionados aos curdos, que para eles são indivíduos terroristas. Então, essa participação da Rússia e Irã fomenta, sim, essa atividade dentro do Oriente Médio e fomenta também esse comércio que foi firmado desde 2014, desde 2015 com Qassem Soleimani, naquela época, antes, claro, dele sofrer um revés, um atentado por um Hellfire, um míssil Hellfire americano, que foi morto no Iraque, ali próximo do aeroporto de Bagdá. Então, essa participação de Qassem Soleimani, junto com Putin, deu à Rússia as possibilidades de continuar no conflito hoje, operando muito distante, de forma remota, com drones que podem atingir alvos a grandes distâncias, a mais de 2.000 quilômetros de distância do posto de controle, e você evita que você coloque militares ali na linha de fogo para você não ter mais baixa. Você tem perda de material, sim, por conta dos drones, mas o que você está perdendo para ganhar, que é atacar a infraestrutura, é muito mais vantajoso do que você perder um militar, por exemplo, que são anos de estudo, anos de treinamento e que envolve muito investimento. Então, essa participação da Rússia na Síria, ela tem como estratégia de forma prolongada, a longo prazo. E vimos isso neste momento, em que acordos firmados em 2015 com a Força Quds, com o alto escalão do Irã, com a Rússia, teve efeitos neste momento, com munições chegando do Irã para a Rússia, com acordos já passados, principalmente de 2019 a 2021, armamentos, munições, principalmente munições de artilharia, que vem chegando do Irã para a Rússia bater ali, atacar as regiões importantes na Ucrânia. E a Ucrânia, ela vem recebendo esse apoio, essa ajuda do Ocidente para ela sim formar uma resistência e tentar contra-atacar, retomar os espaços e não permitir com que a Rússia
ela avance novamente para os seus territórios e assim tome de forma indiscriminada, de forma ilegal, os territórios da Ucrânia. Senhores, esse foi um parâmetro importante que foi necessário trazer uma ligação. Rússia, Irã, os persas, Oriente Médio, Síria, Alemanha, refugiados, Itália, França, África. Então são o quê? É um aglomerado geopolítico de movimentações bélicas, diplomáticas, sociais, de inteligência, militar, em que tudo isso tem sempre um objetivo, não somente curto prazo, mas principalmente se tratando de nações potências como a Rússia, Turquia, Estados Unidos, Alemanha, a longo prazo. A Alemanha, claro, ela errou em muitas coisas. A Rússia, por exemplo, ela fez tratados, acordos, muitas vezes acordos secretos no passado, que está tendo resultado neste momento. A Turquia também. Os Estados Unidos nem se fale. Então, são aliados em prol de um interesse a longo prazo, em que hoje observamos os reais, os verdadeiros atores por trás desse jogo, dessa maquinaria de guerra na Ucrânia, onde você tem Estados Unidos, que está ganhando muito dinheiro com essa guerra, e você tem a Rússia, que está perdendo muito com essa guerra, só que ao mesmo tempo também está ganhando principalmente mercado e influência global, principalmente no Oriente Médio, principalmente com a China. Espero que tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativarem o sino de notificação, curtir o vídeo para o YouTube entender que vocês estão gostando, sigam a gente lá no Twitter e no Instagram pela @AreaMilitaroff. Se possível, como sempre, eu venho solicitar para vocês aqui, podem doar qualquer valor para a nossa chave Pix, que vai ajudar em muito o canal. A nossa chave é canalareamilitaroff@gmail.com. Muito obrigado até o momento e até o próximo vídeo.